Olá, querido diário. Vamos aos relatos dos últimos dias. Voltei para o CRUSP. Preciso ficar em casa para conseguir estudar. Preciso permanecer aqui para conseguir ler as coisas. As matérias estão voltando. O bicho tá pegando. E parei de me atualizar também, né? Parei de entrar nos jornais e tal, porque, né, começou a dar uma apertada aí nas coisas. E, inclusive perdi aí o Black on Tuesday. Perdi algumas coisas que foram acontecendo aí depois do assassinato do George Floyd. Comecei a me atualizar e vi que tava rolando uma grande onda de protestos, né? E aí, em resposta a este assassinato, né? Assassinato, é bom falar assassinato, né? Assassinato, né? Não é por acaso, é um assassinato. É... Fiquei bastante feliz com o que eu vi, fiquei muito. É necessário explicar, assim, eu acho um pouco do que. Não explicar, né? Mas é isso, né? É uma revolta, né? Que não é uma revolta desmedida, né? Não dá pra pensar que ela é desmedida, sendo que na balança a gente tem um longo histórico de extermínio e de eliminação, né? Uma revolta que só atinge coisas, inclusive, né? Tacar fogo em coisas, em símbolos, né? É, não é tão fraco quanto tacar, né? Quanto matar símbolos que são corpos, né? Você matar corpos não é um grande absurdo, mas aí você tacar fogo em um prédio ou em um negócio que representa um símbolo de opressão e da repressão que a gente sofre por conta de um imperialismo econômico e imperialismo cultural, tacar fogo nisso não é, né? Tipo, isso equivale a matar pessoas? Tipo, ainda é menos, né? Mas é uma expressão, né? Então, assim, eu fiquei feliz que estava acontecendo. E concomitante a isso, surgiu o vídeo aí da Luísa, né? Vídeo de uma moça falando que, poxa, gente, tô louco, né? Questão de que se vem uma pessoa negra, né, na sua direção, e como ela diz, os trejeitos de uma pessoa criminosa, né? Então, assim, uma pessoa negra tem os trejeitos de uma pessoa criminosa. É... Vamos lá, gente, mais uma vez, vamos falar aí sobre discriminação racial, né? Só um pouquinho, assim, coisa básica. Não precisa de autor, tá ligado? Não precisa de tanta teoria, assim. É tipo, não, vamos pensar assim, vamos lá, vamos fazer uns movimentos assim de processo dialético. Coisa, sei lá, nada muito aprofundado, só vamos pensar, né? Só vou partir de uma frase, acho bem interessante, que é a afirmação de John Henrik Clarke, né, que ele fala assim, que os povos, né, o povo na América, ele tem uma imagem agregada aos sujeitos, né? O que depois também vem aí a ideia do Fanon, né, tal, quando vai entrar na ideia do discurso, da linguagem, nananana, enfim, essas coisas aí. Então, assim, eu acho que aí eu já não precisava falar mais muita coisa, né, porque a questão da imagem agregada ao sujeito, a imagem de controle, né, essa imagem de controle aí que é a questão do estereótipo, e essa questão do estereótipo ela não é só um demarcador estético, assim, no sentido da deliberação, né, e da não influência, né, do seu corpo no espaço, né, tipo, quando você escolhe, né, quando você escolhe não, quando você entende que na sua fé, né, no seu exercitar, né, da sua espiritualidade, sexta-feira você tem que se vestir branco, e aí você é impedido de vestir branco, você é estereotipado por usar branco na sexta-feira, você passa por determinados olhares, determinados comportamentos diante de você porque você usa branco na sexta-feira, é necessário entender que a gente tem uma imagem agregada ao sujeito, né? Agregada ao sujeito que está com esta roupa branca e que esta imagem, ela tenta gerar um controle sobre o corpo do sujeito, né? Uma imagem de adequação, né? Uma imagem de um lugar que, né, aí
Aí a gente tem teoria rodo para dizer, mas é a ideia de que é um não lugar, né? É um não lugar. Por quê? Porque se cobra, né, uma postura de um modelo de humano, né, um modelo de gente, um modelo de ser humano, de fato, que é um modelo pautado no imperialismo cultural, né? O imperialismo cultural ele vai ditar, né, sobre a cultura o que é o modelo do humano da cultura, né? O que é o modelo do cidadão, né? Ele é uma abstração com respaldo constitucional, né? Tipo, quando começa lá o primeiro artigo lá, quando fala da dignidade humana, quando fala dos direitos garantidos, né? Quando fala da moradia, da alimentação, todas essas coisas, é, a Constituição está garantindo o que é o modelo de humano. Qual que é o modelo de humano que a Constituição considera como cidadão, né? Um ser da cidade, ali um ser da metrópole, um ser da federação, né? Da unidade federativa. Bom, quando é negado a determinados sujeitos, a determinado, sobretudo, um grupo de sujeitos, né? É determinado sobre esse grupo um certo impedimento, né? Do livre exercício dos seus direitos, então a gente tem a este grupo uma espécie de controle, uma espécie de controle que determina sobre esses grupos, né, determinados fenômenos do contexto social, né? Ele agrega esses grupos determinados fenômenos, né? Então, tipo, é muito mais comum você ter uma pessoa negra com os trejeitos de bandido. Então, tipo, é a questão da imagem, né? Mas você tem mais pessoas negras no cárcere. A imagem. Mas você tem mais pessoas negras a imagem. Você tem menos pessoas negras aqui na USP. A imagem, né? Então, assim, pensar que, né, esta imagem que é produzida historicamente, esta imagem que ela é produzida sociologicamente, economicamente, a partir de uma série de mecanismos de violência, sobretudo de mecanismos de violências institucionais, né, do Estado, não só do Estado, mas da dinâmica do social, né, é necessário entender que isso gera uma imagem do sujeito, né? E esta imagem do sujeito reduz a humanidade do sujeito, né? Tira ele do lugar de humanidade, onde ele não pode exercer livremente os seus direitos, né? Ele não pode exercer, por quê? Porque já tem uma relação de assimetria. Já não tem mais um humano com os mesmos direitos. E essa sensação que se carrega, ela é uma sensação gerada pelo modelo social. Porque o modelo social funciona a partir de um discurso, a partir de uma narrativa. E é necessário se entender, né? Eu não me recordo exatamente qual autor ou autora que coloca isso, porque, enfim, ficar citando autor, não estou fazendo texto para faculdade, é, mas que coloca exatamente isso, né? A questão do racismo como uma linguagem. A gente pode entender racismo de diversas formas, né? É um conceito aí amplo que um monte de gente aplica de diversas formas, inclusive várias outras pessoas optam por outro nome, né? Marimbania e Mahafa, que vai tratar sobre outra coisa na relação do Holocausto, tem muito mais coisa envolvida do que só o discurso do racismo que surge enquanto conceito de raça, que é aplicado como um conceito da biologia que é transposto para ciências sociais e começa a classificar grupos humanos. Enfim, é uma discussão um pouco diferente, né? Então, assim, as imagens, elas são agregadas a esses sujeitos. As imagens são agregadas. Elas são agregadas sistematicamente por esses sujeitos, a esses sujeitos. Né? Ela não é por acaso, né? A gente tem a história do Brasil, a gente sabe o que foi lei de terras, a gente sabe, tipo, plenamente o que foi racismo só é crime desde 89, né? Lei do ventre livre. A gente sabe o que são essas coisas, assim, isso é coisa da história do Brasil de pouco menos de 132 anos, sabe? 132 anos a gente tem a abolição, então são coisas muito recentes, assim, né? Então, é necessário se pensar que estas imagens, elas se perpetuam. E elas constituem a linguagem do social, elas constituem a linguagem do comum, elas constituem o inconsciente dos sujeitos. Porque o sujeito é formado a partir da linguagem, né? Tipo, eu tô com Lacan nesse time aí, né? Eu parto desse pressuposto, o sujeito, o inconsciente dele é formado a partir da linguagem, né? A linguagem é o que constitui o sujeito quanto pensamento, quanto conclusão, quanto opiniões, quanto é aqui, né? Memória, é a linguagem, é a comunicação, é o todo, é o interpretar, a linguagem. A linguagem constitui o inconsciente do sujeito e é dali que essas pulsões vêm, né?
Quando um corpo negro está diante de você, o seu posicionamento se modifica, quando sua postura muda, porque a pessoa é negra, é uma imagem que está agregada a ela. Quando você vê uma pessoa preta de dread e chama ela de Bob Marley, é uma imagem que está agregada. E aí é óbvio que não é falando. Bob Marley é um artista incrível, uma pessoa de uma competência absurda, uma pessoa de uma espiritualidade excelente, uma pessoa elevada, é um artista da mais alta categoria do que a gente teve. Mas a questão não é eu estar agregado a essa pessoa muito boa. A questão é que, de fato, a imagem da pessoa negra ela vai ser agregada àquela única pessoa negra que é a referência na cabeça das pessoas brancas. Que as pessoas brancas não conhecem mais pessoas negras. E aí as pessoas brancas têm que reduzir a pessoa negra ao único símbolo que consegue agregar a ela. Tá ligado? Então, tipo, a pessoa que tem dread vai parecer com o Bob Marley, a pessoa que tem dread é preta, sabe? Então as grandes referências vai ser Michael Jackson, tá ligado? Vai ser tipo, você tem essas questões, a pessoa negra de black, ela vai ser reduzida a diversas outras pessoas pretas que parecem ter black, tá ligado? Quando você vai conversar, tipo, porra, a pessoa negra, ela é colocada como a pessoa negra. Isso é uma coisa que eu tive que explicar uma vez pra um rapaz aqui, branco, numa festa aqui na USP, na ECA, que ele tava perguntando pra mim o que eu achava em relação a. Ele achava que era estranho o movimento negro colocar uma pessoa como palmiteira quando uma pessoa se relaciona, por exemplo, com ele, sendo porque ele é branco. Aí ele achava que era errado no movimento, assim. Então já começou por vários lugares errados. O movimento não é algo único, já começa por aí. Já começa por outro lado que ele não tem que falar nada porque ele é branco, então né, não tem que falar, não tem que interferir na luta, nas questões, né? Tipo, eu ainda me coloco muito aberto a tentar conversar sobre algumas coisas assim, tipo, não, vamos entender algumas coisas básicas aqui só pra você começar a caminhar, mas assim, vai atrás do seu conhecimento, né? É, as minas aí com os caras assim, com nós que dá vacilo, é tipo, não, parceiro, ó, é o seguinte, tal, tá ligado? Se vira, né? A gente que é homem negro, a gente vai entrar em algumas outras questões aí também, né? Mas, assim, nas opressões, assim, vistas de maneira primária, sem se aprofundar um pouco mais, caminho é esse, tipo, mano, faz seu rolê aí, tá ligado? Se vira, não vamos ficar te ensinando o que que é, qual passo que você dá, qual passo que você não dá. Não é, beabá? Então, assim, a gente, tá ligado? A gente não vai ser, quanto pessoa negra, os ensinadores, os professores, entende? Não é a gente ensinar como é que vocês moldam a sociedade, como é que o branco molda a sociedade, e aí o branco vai tomar as decisões, vendo como é que ele adequa a sociedade melhor para as pessoas negras habitarem. Então não é esse o modelo. Então não é uma busca pela opinião da pessoa negra, é deixar a pessoa negra ocupar os lugares de fala. Entende? Não é uma busca pelo, mas o que, que as pessoas negras estão achando? Não, é ter pessoa negra lá para elas falarem o que, que elas estão achando. Então elas têm que estar no espaço, tem que ter lugar no espaço, tem que sair das imagens de controle, tem que fugir dos estereótipos. Pô, você entra na sala de aula, você é um professor de matemática negro, com dread, com piercing, brinco, todo, ué, e aí? Você entra lá na primeira, eu entro na primeira aula, eu fico sentado lá na cadeira, espero todo mundo entrar. Aí depois todo mundo entra, eu levanto, começo a falar mansinho, pá, falei, gente, boa tarde e tal. Mas quantas pessoas vocês acham que passa ali pela carteira e não pensa que eu sou só mais um aluno? E aí você fala assim, pô, mas qualquer um pode ser aluno, né? É. Mas eles continuam achando que eu não sou professor depois que eu levanto. Eu não faço questão nenhuma de impor autoridade. O rolê é na troca, né? Tentar conseguir o respeito na troca. Mas é um estereótipo, é uma imagem de controle. Quando eu entro no Instituto de Matemática e não tem mais nenhum matemático parecido comigo, aí você vê, tem um André, ó, tem um parceiro, tem um Júnior. E quando tem, você sabe até citar quem é, tá ligado? Você entende o lugar da diferença. Você entende que você, tá ligado? Junto com os que estão ali, você quer se colocar, tipo, não, eu sou só mais um aqui, tá? Eu sou só igual. Não, não é, tá ligado? Não é. Até pro pessoal, assim, deixar o nome, assim, pra assinar a lista pras pessoas, tipo, não vou pra aula, não, assina a lista. Até pra nós é mais difícil, porque o professor e a professora sabe se nós foi ou se nós não foi, tá ligado? Olha pra minha cara. Eu tô lá no IME. Você acha que o professor e a professora não sabe quando eu tô na sala? Tipo,
Até assim no escuro desse jeito. Até assim preto e branco. Eles sabem, tá ligado? Porque a gente é pouco. É pouco, assim. É pouco. A gente consegue citar quantas pessoas pretas tem, tá ligado? No Instituto de Matemática. Entende? Então, assim, você tem uma imagem de controle, né? Tipo, essas pessoas, assim, um dos controles é, tipo, elas não estão ali, elas não fazem parte daquele discurso, não fazem parte daquele lugar, não é o comum daquele lugar. E aí você mantém sob controle não ter pessoas desse jeito naquele lugar. Percebe que as cotas, por exemplo, elas rompem, né, com a imagem de controle, né? Quando você tem, ai, nossa, você tem um monte de pessoa negra na universidade. Ué, né? Então antes você não tinha, né? Alguma coisa mudou, alguma coisa rompeu com o que era. Então quando alguma coisa rompeu com o que era, né? A gente tem um movimento de mudança, a gente tem um movimento de alguma coisa estava acontecendo e passou a ser diferente. Então é diferente quando a gente tem pessoas negras na universidade. Até as pesquisas são diferentes, tá ligado? A gente começa a falar de decolonialidade, tá ligado? A começar a estudar a África agora começa a ficar com uma coisa muito mais cheio de material, muito mais cheio de referência, começar a estudar a periferia cada vez mais. A gente que vem da periferia, a gente quer falar dos nossos bagulho, tá ligado? Das nossas coisas, dos nossos temas. Os nossos temas que a gente quer pesquisar, tá ligado? Nas ciências sociais, na educação, na matemática. É as nossas coisas que a gente quer pesquisar. Isso muda. Isso muda, tá ligado? Isso é uma disputa, isso é a disputa do conhecimento. Isso é a disputa do lugar da ciência, isso é a disputa da intelectualidade. Mesmo para nós que somos alunos, que somos. A gente tem contato com a intelectualidade, né? Acho que se colocar. Eu não me coloco nesse lugar de intelectual jamais, sou um estudante educador, é só isso que eu sou. E talvez um dia com todos os títulos e depois de muitos anos tentando ensinar alguma coisa, eu me coloque como um intelectual, porque não dá, né? Como é que conquista esse título aí? Então, não sei, né? Mas é um lugar muito interessante. Mas como é que a gente se vê num lugar desse, né? Por exemplo, é isso, no Instituto de Matemática. Quantos professores negros a gente tem no Instituto de Matemática? Todo aluno negro chega lá, olha para os professores assim e fala, pô, eu posso ser um professor daqui? Você fala assim, ai, mas é só você pensar que você pode ser o primeiro. Ô, velho, então, sai dessa brisa, né? Assim, vamos fazer de conta que o rolê é que a gente tem que avançar no debate, entende? A gente tem que parar de explicar as coisas básicas, tá ligado? Tipo, branco, velho. E assim, vamos entender. Vamos entender coisas, tipo, olha o mundo, tá ligado? Olha Minneapolis pegando fogo, assim, tá ligado? Existe uma expressão, assim. Essa expressão, tá ligado? O cenário, ele tem uma narrativa que o descreve. Ele tem uma narrativa. Um cenário, numa sociedade, você tem fatores simbólicos agregados a ele, sabe? Que não vem do nada. Aquilo é resultado de um acúmulo. Aquilo é resultado de um acúmulo, de um longo processo. Entende? A gente não tem uma questão policial contra negros ali só nos Estados Unidos. A gente não tem só ali. Vai olhar os dados dos países que foram colonizados, sabe? Vai olhar os dados, olha os dados da colonização. Laurentino Gomes está aí, ó, publicando, dando entrevista no Roda Viva. Tem número lá, nem precisou entrar em teoria, em afrocentricidade, nem precisou sair da epistemologia. Vai, Laurentino Gomes lá, ó, jornalista branco. Números, dando números. Só isso, assim, tipo, a parte dali, tá ligado? Ali, ó, número, vê umas tabelinhas, pá. Pô, não consigo ver uma tabela. Eu não sei, mas chama eu aí, ou se, né, se precisar, né? Porque essa porra desse diário é público, eu não divulgo pra ninguém, mas tem gente que vê, vai saber. Então, assim, vamos trocar ideia, que a gente tem que ter autonomia pra buscar a porra do conhecimento, né? A gente pensar que os negros vão ensinar pra sempre como que a gente deve agir, né? Não é assim, o bagulho é conhecimento. É conhecimento. Isso, inclusive, é negar que é uma parte do conhecimento. Racismo é estudado por pessoas brancas e pessoas negras também. Vai ler pessoas negras falando de racismo. É um tema estudado na academia, é um tema que os intelectuais e as intelectuais se debruçam sobre para falar sobre.
Tem Angela Davis lá, mulher raça e classe, tá ligado? Vixe, mano. Se for pegar os pop, tem um monte. Se for pegar quem não é pop, tem mais 1 milhão, tá ligado? Então tem referências, né? É, tem bibliotecas online, gente. Bibliotecas online. É isso. Eu acho que é um lugar de procurar, romper com algumas imagens de controle. Eu acho que é muito interessante o que está acontecendo. Eu fiquei bastante feliz ainda agora de ter visto na Globo News aquelas moças todas, Maju, Coutinho, todas jornalistas, como elas disseram, jornalistas, mulheres negras de alta competência, dando uma entrevista na Globo. A Maju falou bem falou bastante, enfatizou estar aqui como nós, mulheres negras, e que isso se repita mais vezes, e que isso não ocorra uma vez só. Eu fiquei muito feliz de ver aquilo. Fiquei, nossa, que legal, cara. Então, assim, não dá mais pra ficar pensando que uns discursos como esse da Luísa caibam, assim, né? Que essas coisas possam ser coisas que passam batidas. Não dá pra pensar que João Pedro é uma coisa que dá pra passar batida, que João Vitor é uma coisa que dá pra passar batida, o Rodrigo, a Regina. Não dá pra pensar que essas mortes aí são coisas que passam batidas, tá ligado? Não dá pra pensar que a mulher sai pra passear o cachorro e a outra não consegue nem cuidar do filho dela. O filho dela que vai lá trabalhar pra ela, tá ligado? O filho dela tá lá descansando porque a mãe dele foi trabalhar pra mulher no meio de uma pandemia. E aí só vai passar batido a vida da criança, tá ligado? Não dá mais pra aceitar uns discursos assim, né? Umas coisas assim. Eu acho que a gente tem que avançar em alguns debates, assim. É isso, Diário. Eu acho que é o que eu penso por hoje, Diário. O professor de Psicologia e Educação tá fazendo a gente estudar Freud. É o texto. Então eu tenho que voltar pra lá. Mas eu acho que faz muito sentido falar, né? Essas coisas. Eu lembro que eu entrei numa coisa parecida, em algo parecido em um vídeo há muito tempo atrás. Há muito tempo, assim, meses. Eu acho que meses é muito tempo. Mas de que ocupar esses espaços, né? Esses espaços importantes. Ocupar a porra do diário, né? Como eu colocar. Que eu tô cagando, as pessoas podem ligar e falar um monte de bosta. Uma moça dessa, daí ela é YouTube influencer. Gente, e ela tá abrindo a boca pra falar coisas daquele tipo e várias pessoas aplaudem. Um discurso de violência, um discurso que apoia, um discurso que faz sentido, tem um vetor no mesmo sentido, com várias ações de violência, com vários números, dados. E por que que a gente não pode falar qualquer as coisas que a gente acha também, né? Então, eu fico feliz de ter feito esse desabafo para este diário. Preciso voltar a estudar. Tenho que estudar também para gravar as aulas. Educação à distância. Ai, eu preciso falar sobre isso já no momento também. Tem que falar sobre educação, né? Na nossa área, tem que se registrar no diário o que se acha sobre. Para a posteridade, que seja mesmo a do YouTube. Droga. Mas, enfim, a tentativa. Boa noite pra mim mesmo, pra nós, diário. Tamo junto. Até breve. É isso.